convicção nessa noite de que Deus ele vai levantar um exército aqui neste lugar, missionária Andréia. Eu tenho a convicção de que Deus essa noite ele está fazendo algo. Deus ele vai liberar, aleluia, algo extraordinário sobre a vida dessa igreja e sobre as pessoas que acreditam nesta palavra. Nós sabemos que Jesus ele se desprendeu do céu, da sua glória, do seu poder, para poder trazer o seu reino sobre a terra. Jesus ele larga o céu e ele não foi gerado através de um homem, de uma mulher, mas pelo Espírito de Deus, mas ele nasceu como todos nós. Ele passou pelo processo do nascimento. Ele foi criança, ele foi adolescente. E aí, com uma determinada data que ele começa a realizar os milagres. Mas em toda a sua vida já se sabiam que ele era diferente. Jesus ele viveu na terra como qualquer outro homem, sendo homem, mas, aleluia, também sendo Deus. E ele começa a realizar milagres, ele começa a fazer a sua missão, ele vai passando as etapas, vai concluindo. Foi aceito por muitos, foi aplaudido por muitos, foi acompanhado por muitos, mas também, aleluia, ele sofreu perseguição desde o começo do seu ministério, mas ele seguia fazendo o seu propósito. Ele andava nessa terra e aonde Jesus passava, aleluia, ele deixava um milagre, ele deixava alguém contando uma libertação. E aí às vezes as pessoas se levantavam contra ele, sim, desaprovando o dia, o horário em que ele fazia aquilo, mas ele seguia fazendo a sua missão. Aleluia! E aí um certo dia, eu acredito, mediante a essa palavra, Jesus ele estava, porque onde ele estava havia uma multidão que o cercava. Uma multidão querendo ouvir a sua voz. Só que aí, por causa dessa missão pelo qual ele foi chamado, ele vê a necessidade, irmã Cida, de falar, aleluia, não para todos que estavam ali, mas falar apenas para um grupo de pessoas. E eu não sei qual foi o critério que Jesus usou para separar aquelas pessoas. Eu não sei qual foi o argumento que ele usou para dizer assim, olha, eu quero falar apenas com 70 agora. Não sei como foi essa escolha. Se ele escolheu pelos mais interessados, se ele escolheu por aqueles que chegavam antes de todo mundo, ou por aqueles que saíam depois de todo mundo, não sei qual foi os critérios que ele usou. Mas a verdade é que neste momento ele separa 70 pessoas. E qual era o propósito de Jesus falar com essas pessoas? Porque ele queria enviar essas pessoas. Olha que responsabilidade. Eu já quero abrir um parênteses aqui para alguém que está aí olhando para você, achando que você não é ninguém. Você sente a chama queimar dentro de você e você acha que isso é de você e pronto, acabou. É por isso que você está em crise de identidade. Porque existe uma guerra entre o céu e o inferno e entre você mesmo. Porque você não consegue discernir, aleluia, aquilo que Deus ele tem para a tua vida. E aí Jesus começa a falar, existe uma missão. Jesus ele diz assim, ó, grande é a seara, mas os obreiros são poucos. E olha o que Jesus diz assim, olha, rogai ao Senhor para que ele envie obreiros. Primeiro aqui nós temos uma missão, uma seara. O que é a seara? Almas, vidas que estão gemendo, precisando ser alcançadas por Jesus. Aí nós temos o dono da seara. Quem é? O Senhor. Aquele que precisa ouvir o clamor dizendo, Senhor, envia obreiros. O dono da seara é Deus e os obreiros somos nós. O obreiro
Deus, Ele te gerou para um propósito. Deus, Ele te gerou para um propósito, porque quem prepara, quem gera, quem envia é Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, Deus, Ele te gerou. Deus, Ele gerou você. Não pense, irmão, chamada. Presta atenção no negócio dele. Chamada não é um pensamento. Chamada, missionária, não é você vê alguém cantar, você vê alguém ministrar, você vê alguém pastorear, você vê alguém aconselhar. Aleluia, você dizer, meu Deus, que coisa bonita, eu quero. Deus, aleluia. Chamada não é isso. Chamada é aquilo que a gente já nasce, aquilo que corre nas nossas veias. Aleluia, sabe como é que você vai identificar se você tem chamado ou não? Oh Deus! Sabe como é que você sabe se você nasceu para isso ou não? É quando você diz assim, Senhor, quer saber? Não vou mais fazer, eu não quero mais, eu não vou mais colocar minha mão. E aí de repente, quando você menos espera, você está fazendo a mesma coisa. É porque não tem como fugir daquilo que Deus te chamou. Você entende isso? No culto de menções anterior, eu sentei aqui no altar. E eu saí de casa e eu disse, Deus, eu não quero mais. Eu não vou fazer mais. E eu sentei aqui neste lugar. O Senhor me deu um tema do evento. Mas eu não sabia que a linha de raciocínio do pregador naquela noite aí ia falar comigo do início até o final. O que eu quero te dizer é, uma vez que você foi chamado, escolhido e que aceitou, meu irmão, não tem como mais voltar atrás. Se está sangrando, vai sangrando mesmo. Se está doendo, vai doendo mesmo. Se está sem vontade, vai sem vontade mesmo. Porque o importante é agradar aquele que te chamou. Não importa se vai sofrer, se vai doer, não. O importante é agradar Ele. Só isso. É fazer a vontade dEle. O resto Ele cuida, Ele trata, Ele cura. Ele joga por terra, Ele repreende, Ele vai abrir e você vai entender esse negócio. Aí Jesus, Ele escolhe essas pessoas e dá instruções. Aqui no versículo... No versículo 3 diz assim, olha, ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Jesus não esconde a verdade de ninguém. O que Jesus estava dizendo é, eu escolho vocês aqui, vocês vão aonde eu não posso ir, mas ó, busca Deus. Busca proteção, porque 24 horas vocês vão estar sob perigo. Durante 24 horas, você acha que Deus escolhe você apenas para ser uma figurinha naquilo que Ele te chamou? Não. Quando Deus escolhe alguém para uma missão, Deus Ele escolhe um soldado. Quando Deus escolhe alguém para fazer a sua obra, meu irmão, Ele escolhe um soldado. Alguém que vai marchar na terra. Alguém que vai bater no chão, pé no chão, e vai marchar e vai dizer, ei, essa terra aqui é minha, esse chão aqui é meu. E aí segue as instruções, olha, vocês estão no meio de lobos. E aí Jesus continua dizendo assim, olha, vocês não precisam levar nada, não precisa levar bolsa, não precisa levar alforje, não precisa levar sandália, e a ninguém cumprimente. Não perca tempo. Você não precisa de nada além daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E o que é que Deus colocou na minha mão? A palavra. Aleluia. Tudo que você tem, meu irmão, é a promessa. Você não precisa de segurança. Você não precisa se precaver de nada nessa terra com medo de alguma coisa. Porque o dono da chamada é Deus. Ele mandou e você vai. Não leve bolsa, não leve
hoje em dia uma discussão, e aí, meu irmão, principalmente os pregadores aqui, os pregadores da palavra, alguém vai dizer: meu irmão, você não pode cobrar. Aí o pregador vai dizer: mas peraí, para mim chegar na igreja eu preciso de gasolina. Muitas das vezes larga tudo em casa para poder atender uma igreja, seja a missionária, sabe, seja uma cidade, seja um outro estado, você tem que ir. E Jesus responde isso aqui é muito claro. Aquele que foi chamado por Deus, ele não precisa cobrar e dizer assim: olha, o meu gasto é tanto, eu quero tanto, não. Somente vai. Só que aí também, indiretamente, a palavra vai dizer: casa. Você que recebe essa pessoa que foi chamada, porque se ela estaria para abençoar. Você que recebe, cuide dele. Prepara a mesa, prepara o lugar para dormir. Supre a necessidade dele. Daí a resposta. Não precisa brigar se cobra, se não cobra. Ei, é uma guerra. Ei, o evangelho. Aleluia, a vontade de Deus. A palavra é muito simples. É só fazer o que está aqui e ponto. Aleluia. Entra e come do que tem. Não precisa exigir nada. Não precisa. Porque Deus, ele prepara, ele supre as tuas necessidades. Eu já preguei igreja, irmãos, que eu tive que pagar para ir, porque eu pus no meu bolso. E aí a gente volta para casa dando glória a Deus. Mas não é assim que funciona. A gente precisa cumprir aquilo que diz a palavra para que ninguém venha ter problema com ninguém. E aí Jesus diz assim: olha, curai os enfermos que ali estiver, e pregue o reino. Diga assim: olha, o reino de Deus é chegado. Isso aqui é o que estava acontecendo aqui nesse dia. Jesus, ele estava falando com os discípulos dessas coisas, dizendo: vocês vão, eu vou cuidar, olha, vai ser assim, passando todas as instruções. Só que aí no versículo 19, Jesus vai dizer assim: olha, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A primeira pergunta é: quem é que fala isso? Todos nós já sabemos que é Jesus. Quem diz assim: olha, eu vos dou poder, não era uma pessoa importante na época. Quem está falando isso é a fonte, é quem realmente tem. Aleluia. E quando Jesus diz assim: eu vos dou poder, ele fala com propriedade. Quem é que fala? Jesus. E aí, qual é o tipo de poder que Jesus está falando? Será que ele está falando daquele poder que a gente atinge lá uma certa quantidade de likes na mídia social e aí de repente explode? Oh, o mundo está sobre os seus pés. Será que Jesus está falando do poder do dinheiro, que pode comprar, que pode fazer, que pode ir, que pode vir? Será que Jesus está falando do poder das drogas? Nem que seja um momento tão curto, tem o poder de levar a pessoa aonde ela quer. Será que Jesus está falando de fama, de status, de nome? Será que Jesus está falando sobre poder terreno? Não, Jesus não está falando de poder terreno. Ele está falando numa linguagem do céu. Quando Jesus diz assim: olha, eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus não está dizendo assim: olha, vai lá no centro, qual é o nome daquele parque em São Paulo, né, onde tem as cobras, os bichos, né? Não, e você abre uma portinha, opa, jogam para fora e pisam. Não, não é disso que Jesus está falando. Quando Jesus diz assim: olha, serpentes e escorpiões, Jesus, ele está, aleluia, usando esse termo indicativo da
faz do mal. Quando se você souber que qual é a melhor maneira de você escapar de uma cobra ou de um escorpião? Fugir, morrer. Manter-se afastado. Você quer manter longe dele. Se tem, você logo sai. Se houve sinal, né? Uma cobra, quando ela está por perto, logo você sabe que ela está ali, você, ó. Alguns corajosos logo, né? Pode até querer se aproximar, mas para quê? Para matar, porque é bicho perigoso. Ninguém quer se envolver. Há uns loucos por aí que às vezes quer criar uns bichos desses, mas aí é outro caso, é outra história. E Jesus está falando desses animais, desses bichos aqui, usando esse termo, indicando do tamanho da força do inimigo contra a nossa vida. Meu Deus! E aí quando ele diz assim, olha, eu dou o poder, ele está dizendo assim, ó, eu estou dando imunidade. Olha aí, gente. Além de imunidade, eu também estou dando domínio para vocês. Enquanto o homem quer se afastar desses bichos, enquanto você corre só de fé, Jesus está dizendo assim, você não precisa correr do mal. Irmãos, este é o segredo. O nosso problema é aonde tem demônio, aonde tem uma macumba, aonde tem esse tipo, você não quer encostar, você não quer mexer, você tem medo de orar, mas Jesus está dizendo essa noite, ei, eu te chamei, eu te escolhi e te dou o poder para conviver. Você vai pisar, aleluia, pode até te morder, pode até te ferir, mas não vai te fazer dano, não vai te fazer dano, não vai te fazer dano, não vai, recebe nessa noite. Você não precisa ter medo, você não precisa ter medo daquilo que Satanás ele pode fazer contra a tua vida. Aleluia, se tiver demônio, meu irmão, é a oportunidade de partir para cima e mostrar o Deus que te chamou, que te escolheu. Se tiver demônio, aleluia, quem sai não é você, quem sai é Satanás. Recebe autoridade, recebe domínio. Você vai dominar. Tem gente aqui que tem medo de orar de madrugada com medo de ver demônio. Araba sobe comum, araba chama, mandaia ser. Araba sobe comum, araba sai. Tem gente aqui que quando acorda de madrugada, ora no pé da cama, ora debaixo da coberta, porque tem medo de levantar a mão para cima, sair nos cantos da tua casa, entrar no banheiro, entrar na cozinha, com luzes, aleluia, com luz apagada. Ei, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, Deus te chamou. Maior é o Deus que está conosco, maior é o Deus que está contigo. Deus te chamou para conviver, é para pisar. Oh, pastora, mas me mordeu, fui mordido, o mal me alcançou, meu irmão, mas não vai te fazer dano não. Sabe aquela picadinha aí, pronto, que era para te matar, não acontece nada. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Aleluia. Deus, e olha coisa linda, coisa importante aqui, eu vou correr. Quando Jesus está dizendo, olha, eu até mudei o tema, eu havia até colocado no cartaz o seguinte: na correria eu vos darei poder. E aí de repente, quando eu fui perceber, eu fui, pera lá, tá errado esse negócio aqui. Porque quando Jesus está dizendo assim, olha, eu vos dou poder, ele não está falando de coisas que ainda vai acontecer, coisa para outro dia, entende? A Bíblia não vai dizer assim, olha, eu vos darei, não é para amanhã. Jesus está falando de algo que já aconteceu, ou de algo que está acontecendo. Tem gente aqui que Deus ele já te deu poder. Tem gente aqui, aleluia, que Deus já revelou para você o campo que você tem que agir, a autoridade que tem que usar. Mas tem pessoas aqui, olha, que Deus está fazendo é agora. O sobrenatural
ajuda, Deus. Qual tipo de poder que ele está falando? Falando domínio contra o mal. E aí você deve estar se perguntando, mas e aí? Como é que faz? Como é que acontece na prática? Como é que eu faço para usar isso? Como é que eu faço para desenvolver isso? Quais são as fontes? E aí eu quero citar duas passagens aqui para você. Qual é a fonte desse poder? Primeiro, o nome de Jesus. Quando Pedro e João, eles curam um coxo na porta do templo, chamada Formosa. Ele entra para dentro do templo, o coxo gritando, glorificando, saltando. Quando eles vão ministrar a cura sobre ele, diz assim, ó, não temos prata e não temos ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E aí depois disso, eles são levados pelos magistrados, pelas pessoas importantes da cidade. E aí colocaram eles numa roda e disseram assim, nós queremos saber como é que isso aconteceu. Em nome de quem vocês fizeram isso? Como é que isso aconteceu? E eles disseram assim, olha, visto que somos interrogados acerca de um benefício que foi feito a este homem que estava sofrendo na porta do templo, e nós fizemos isso, fica registrado aqui que nós fizemos isso em nome de Jesus. Meu Deus! E ele ainda segue dizendo, foi aquele lá que vocês crucificaram, viu? Foi aquele lá que vocês desprezaram ele. O nome de Jesus é fonte de poder na boca daquele que sabe usar. O nome de Jesus é fonte de poder na boca, nas mãos, nos pés. Ele recebe. Busca essa força. Aleluia! Busca essa força nele, esse poder. Aí lá no dia de Pentecostes, os discípulos reunidos no mesmo lugar, 10 dias clamando. Jesus sobe ao céu, irmãos, é lindo, é maravilhoso, porque em todo o tempo Jesus indicava, Jesus apontava, Jesus não deixou ninguém despreparado. Houve época que ele dizia assim, olha, o que eu faço hoje, vocês farão melhor, maior ainda. Jesus, ele concedeu suporte o tempo inteiro para aqueles que quiseram receber. E aí ele diz assim, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar alguém. Outra fonte de poder. E aí olha, todo mundo clamando, cansado. Alguns dizendo, ei, não vai vir mais. Jesus esqueceu de nós. Não vai vir ninguém. Oh, meu Deus. E de repente veio do céu Meu Deus! um som veemente, impetuoso, que começou a encher a casa de glória. Narabassobe como Narabashai, línguas repartidas como de fogo, começou a se manifestar no ambiente. Aquele que era frio esquentou, aquele que era calado começou a dar glória, aquele que era ignorante nas palavras, a partir daquele momento conseguiu ganhar em torno de 3.000 almas. Você tem fonte de poder nas mãos e não sabe usar. Carabachai. Você tem fonte de poder nas mãos e não sabe usar. Eu quero dizer, não somos contra ninguém que vive pedindo oração para ninguém. Isso é muito maravilhoso. Às vezes eu estou numa luta tão grande e eu falo, meu Deus, eu queria tanto que alguém viesse falar comigo e não vem. Aleluia, e é possível sobreviver sem oração dos outros, meu irmão. Se tiver é bom, mas se não tiver, use o nome de Jesus, use o poder do Espírito de Deus. Não viva em torno do que alguém pode fazer por você. Tem gente aqui entrando em depressão. Tem gente aqui que não se levanta, não se move. Deveria estar usando esse poder dentro de casa. Deveria estar usando esse poder no ministério. Deveria estar usando esse poder no hospital, aonde este ambiente querido está internado.
cabeça, levanta a tua cabeça. A palavra de Deus é profecia. O nome de Jesus tem poder. Se você foi beneficiado por Deus, se você tem um amigo que pode orar por você, se você tem alguém que você pode contar todas as vezes que você sentir uma dor, aleluia, alguém orar por você, maravilha, glória a Deus, conserva isso é maravilhoso. Mas Deus está dizendo aqui para alguém, se não tiver isso, meu irmão, segue sua caminhada, segue sua jornada, cumpra o teu propósito, cumpra a tua chamada, porque Deus fala com você em sonho, Deus fala com você na palavra, Deus, Ele está contigo. Fontes de poder maravilhosa, o nome de Jesus, o Espírito Santo. Você tem acesso. E aí nós vamos perguntar agora quem é que recebe. Quais são as pessoas que recebem? Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer que Sansão, ele recebeu esse poder. No Antigo Testamento ainda, a força de Sansão não estava no seu cabelo. Estava na chamada, no propósito, na aliança. Tanto que quando ele revela esse mistério, ele perde a força. A palavra do Senhor vai dizer que Davi, irmãos, Davi, ele foi um grande guerreiro. E é normal que quando você luta, você perde força. É normal que quanto mais você luta, você cansa. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, que quanto mais Davi, ele lutava, mais ele se fortalecia. Quanto mais Davi lutava, mais ele fortalecia, porque ele recebeu, ele tinha um Espírito Santo. Você está cansado, você está desgastado, você está batido. Olha, o Espírito Santo de Deus vai te envolver nesta noite. E aí você vai lutar, e quanto mais você lutar, mais você vai se fortalecer, porque Ele está sobre a tua vida, sobre a tua história e sobre a tua chamada. E aí eu quero finalizar aqui, ó. Capítulo 10, versículo 21. A palavra do Senhor vai dizer que quando os discípulos vão, os 70 são enviados. Eles curam, eles libertam e eles voltam contentes. Eles voltam dizendo, Jesus, que coisa bonita, os demônios obedecem-nos. Jesus, que coisa maravilhosa é experimentar desse poder. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, versículo 20, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome no livro da vida. Sabe o que Deus está dizendo? Se tem poder para curar, meu irmão, glória a Deus. Se tiver poder na palavra, glória a Deus e aleluia. Mas se não vangloria nisso não, porque o mais importante é ser salvo. Não adianta usar esse poder todo aí, meu irmão, e quando Jesus voltar você ficar com tudo isso aí, não. O mais importante é ser salvo. O mais importante é quando a trombeta soar, você subir com Ele. Tudo que nós temos, tudo que nós usamos é emprestado. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você tem, o Senhor te emprestou e muito mais Ele confiou em você. E aí no versículo 20 ele vai dizer assim, ó, versículo 21, quando Jesus diz a eles, eles vêm contentes. Jesus diz assim, olha, o nome tem que estar escrito lá, viu? Tem que estar escrito lá. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas
sábios. Meu Deus. Você entende isso? Eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor escondeu esse mistério aqui, esse movimento, esse negócio aqui. O Senhor escondeu dos sábios e dos inteligentes. Mas as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Você está buscando capacidade, olhando para dentro de você, para encontrar algo aí que Deus plantou? Não estou desmerecendo, irmãos, e dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que se preparar. Sim, mas Jesus está dizendo aqui, olha, esse mistério aqui, essas coisas do céu aqui não foi revelado aos sábios. Os inteligentes não sabem disso, porque Deus revelou às criancinhas. E quando ele está dizendo criancinha, não está dizendo, ele está usando como simbolismo daquilo que Deus estava fazendo na vida dos discípulos, como sinal de humildade. Às vezes Jesus, ele deixa de lado aquele que acha que é para pegar e usar aquele que não tem nada. Sempre foi assim, meus irmãos. E aí nessa noite você está dizendo, oh meu Deus, se comparando com pessoas, o que Deus te deu é teu e ninguém toma, ninguém põe a mão. O dom da palavra Deus te deu e ponto, meu irmão. Não se compare a ninguém. Vá se preparar, vá estudar para ser melhor do que você foi hoje. Aleluia, mas não fica se comparando a ninguém. Não fica assistindo A, B e C, pregando a palavra, louvando, dizendo, oh meu Deus, como eu queria fazer isso. Deus quer fazer melhor em você, porque Deus, ele te marcou com uma chamada, com um propósito. É só ir lá e fazer. E ó, para finalizar aqui, eu quero dar uma notícia para alguém aqui que tem chamada, Deus diz que é para fazer, e toda vez que tem uma oportunidade para fazer, que o pastor te dá, você diz que não está pronto, você não vem, porque tem medo, aquele frio na barriga, meu Deus do céu. Eu quero te dizer que isso faz parte. Se você sabe, faça. Se não, aleluia, se não sabe fazer, faça. Se sabe, faça melhor. Se prepare, porque Deus, ele quer te usar naquilo que ele te chamou. Vamos se colocar de pé? Eu quero que você coloque a mão sobre a tua cabeça. Vamos provar esse negócio agora. Vamos provar esse negócio agora, meu irmão. Tem pessoas aqui que o teu estômago começou a embrulhar agora. Tem pessoas aqui que o teu estômago começou a embrulhar agora. Você sentiu o cheiro. Você sentiu o cheiro estranho. E o teu estômago começou a embrulhar. O Espírito Santo está agindo aqui neste lugar. Tem gente aqui que vem